Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Obras de contenção a cheias e ligação Velha-Garcia foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Comissões permanentes dão parecer favorável a projeto de lei que cede professor para atuar em biblioteca. Câmara realiza sessão solene de homenagens a instituições e personalidades que contribuem para o engrandecimento de Blumenau. Hoje é quarta-feira, 18 de abril de 2018. TVL Notícias está começando. Três pontos do regimento interno aqui da Câmara vão ser alterados. Projetos de resolução já foram aprovados em segundo turno pelos vereadores. A partir de agora, as sessões solenes da Câmara para a entrega de moções honrosas vão poder ser feitas 2 vezes por mês, ao invés de uma. Outra mudança é de que a mesa diretora deve informar aos parlamentares com antecedência mínima de 24 horas quem são as pessoas inscritas na tribuna livre. A última alteração é de que antes de um projeto tramitar nas comissões permanentes, a diretoria legislativa deve analisar uma eventual repetição da proposta de lei. E veja agora os destaques das comissões permanentes. 16 projetos passaram nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A maioria, total de 11 matérias, foram encaminhadas para parecer jurídico da Procuradoria da Câmara. Dos 3 projetos de autoria do vereador Adriano Pereira, que já tinham parecer jurídico, 2 foram arquivados. Entre eles, o que pretendia substituir uma espécie de árvore conhecida como bisnagueira, que é prejudicial para alguns animais. E um deles, o que trata da criação, manejo e comércio que envolvam colônias de abelhas sem ferrão, deve receber uma correção para voltar a tramitar. Um critério que a gente procura utilizar de uma forma justa para todos os vereadores, independentemente da posição, de ser base, de ser oposição, para que todo mundo sinta de forma justa. Então, foi feito em um projeto, um encaminhamento para os ajustes do vereador e os outros 2 projetos pela inconstitucionalidade, um que teve, inclusive, o voto entendendo pela inconstitucionalidade do próprio vereador, entendendo a Procuradoria da Casa e que se colocou para procurar outros meios. E um desses projetos, inclusive como presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós entendemos que é necessário sim, uma ideia muito interessante trazida pelo vereador Adriano. Das árvores? Exatamente, das árvores, E que a gente vai trazer, na verdade, a gente vai procurar agora viabilizar a vinda do presidente aqui da FAEMA, para que a gente possa fazer essa discussão. Na reunião da CCJ, 2 projetos de lei receberam parecer favorável e seguiram para análise da Comissão de Finanças da Câmara, que também se reuniu nesta terça-feira. Os vereadores dessa comissão também deram parecer favorável para as 2 propostas, ambas do Executivo. Uma delas auxiliando no funcionamento de uma biblioteca da cidade. Que é a da cedência de um professor para trabalhar na biblioteca da UAB, que é a Universidade Aberta. O que acontece? A Universidade Aberta já é um pedido antigo, ela é mantida pela ADR, pelo Estado, mas serve muito aos funcionários públicos, serve muito à prefeitura, para capacitação de professores e de funcionários da prefeitura. Então, era salutar e nós vínhamos pedindo há muito tempo, isso na época que eu estava lá na Secretaria de Educação do Estado também, pedindo exatamente para que viesse um apoio do município através de um professor de apoio que viesse a trabalhar na biblioteca. Então é extremamente importante, a gente realmente fica feliz, passou, vai ser aprovado. A Prefeitura assina hoje à noite o primeiro termo de compromisso que possibilita a realização de obras de asfaltamento feitas integralmente pela comunidade. A rua beneficente é a Francisca Krenkel, no bairro Salto do Norte. O novo modelo está previsto no decreto municipal de fevereiro desse ano, que permite a mobilização dos moradores e dá autonomia para que negociem com as empresas a execução do asfalto ou do calçamento, mediante supervisão da Prefeitura. E você vai ver depois do intervalo. Obras de contenção a cheias e ligação Velha-Garcia foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Câmara realiza sessão solene de homenagens a instituições e personalidades que contribuem para o engrandecimento de Blumenau. Instante Sol, TVL Notícias, volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida?
A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Entidades, empresas e personalidades são homenageadas pela Câmara. Acompanhe. A noite de terça-feira, na Casa Legislativa, foi de homenagens prestadas a 3 instituições e a 2 personalidades que têm se destacado e contribuído com o engrandecimento de Blumenau. Entre as personalidades estava Robson Rides de Souza, que foi homenageado pelos excelentes serviços prestados em prol do esporte blumenauense. Recebeu moção de louvor do vereador Almir Vieira. E também Camila Eduarda Reis da Silva, homenageada pelo vereador professor Gilson, juntamente com o vereador Ricardo Alba, por representar a cidade de Blumenau no Brasil e no mundo da modalidade de jiu-jitsu, obtendo diversos títulos. Uma pequena grande mulher, que tão jovem, com 13 anos, na verdade 12, quando foi competir nos Estados Unidos, competir no Pan Kids, foi campeã lá de jiu-jitsu, ou seja, tão jovem, já dando tanto orgulho, né, para a nossa cidade. Isso me deixa muito feliz. Então não tinha como não homenageá-la, né? Primeiro homenagear o esporte de uma certa forma, depois homenagear uma mulher, é uma menina, na verdade, né? Uma menina que se empoderou de uma certa forma e foi para fora, para os Estados Unidos, competir, representar a nossa cidade e voltou de lá campeã. Já o vereador Jens Manton entregou moção de louvor ao Grupo Folclórico Germânia, pelos seus 30 anos de fundação. Eu que já danço nos grupos folclóricos há muitos anos, sei do trabalho de doação para a manifestação cultural. E nada melhor do que aqui reconhecer, em nome da Casa do Povo, jovens casais que se doam semanalmente. Eles podiam estar domingos à noite junto com a sua família, lá estão eles ensaiando para que nós possamos ter essas belíssimas apresentações, não somente para a cidade de Blumenau, mas nos bem representam a nível estadual e inclusive a nível federal. Para nós é uma grande honra, estamos comemorando 30 anos. A gente sabe que nesses 30 anos várias pessoas passaram, vão deixando um pouquinho da história para trás e a gente está ali na frente tentando manter vivas as tradições e principalmente a alegria e tudo mais por onde a gente passa, né? A gente tenta levar esse pensamento assim, da alegria das pessoas, o companheirismo de todo mundo e todo mundo que está ao nosso redor, né? A banda Os Montanari também recebeu condecoração por indicação do vereador Ricardo Alba, subscrito pelo parlamentar Jens Manton, em reconhecimento aos 60 anos de história. É uma satisfação muito grande para a banda, né? Está sendo representada aqui, está sendo lembrada nesses 60 anos, né? Como eu vou falar depois, 60 anos não é qualquer empresa que atinge hoje, né? Imagina um grupo que começou em uma outra cidade, adotou Blumenau como sede. E o presidente Marcos da Rosa fez homenagem à Trapear Confecções Limitada Urban City pela passagem de seus 25 anos de fundação. 25 anos de excelentes serviços prestados à nossa sociedade, à nossa comunidade, gerando emprego, são quase 50 empregados. Uma história muito bonita de superação, em meio à crise, resolveu empreender. Há toda uma luta, um engajamento, um investimento, um envolvimento familiar e hoje nós estamos aqui festejando esses 25 anos. Agora você confere os destaques da sessão ordinária. No início da reunião ordinária, o presidente da APAI Blumenau, Gilson Jorge da Silva, usou o espaço da Tribuna Livre para divulgar o pedágio beneficente da instituição que acontece no próximo dia 12 de maio. 20º pedágio. E ele vai ser realizado no dia 12 de maio. A gente está tentando mobilizar em torno de 600, 700 voluntários. Já temos uma boa gama já disso. Vamos atuar na cidade em 25 pontos, centro e bairros. A APAI, quando ela sai nas ruas, ela é muito bem aceita, né? O povo blumenauense é muito solidário e tem colaborado com a gente sempre. E o objetivo desse pedágio desse ano, nós precisamos adquirir um novo ônibus. Então vamos juntar esse valor
com algumas economias e com a venda do antigo nós vamos comprar um novo veículo. Nos pronunciamentos, o vereador Adriano Pereira falou de mobilidade urbana e voltou a cobrar do Executivo projetos e ações para a ligação Velha-Garcia. O Poder Público não encontrou uma solução de reabrir essa via provisoriamente, mas também não fez projeto algum para realmente fazer a tal ligação que se fala em algum momento que é um túnel, em outro momento se fala que vai ser entre a Rua João Pessoa e Armarruxa. Apenas se fala nos horários eleitorais, nas propagandas políticas, nas promessas de campanha, mas não se faz nada, e esses dois bairros principais da nossa cidade ficam sem essa ligação. O problema da mobilidade urbana hoje, ou a solução para os problemas da mobilidade urbana, passam pela ligação Velha-Garcia. Se fala da Humberto de Campos, que ainda vai demorar para se concluir, se fala de ponte aqui, ponte ali, mas não se fala nada sobre a ligação Velha-Garcia. Então é impossível a gente só ver esse assunto vir à pauta em época de eleição, em promessas de campanha, e não ver isso sair do papel. Nós vamos a todo momento insistir nisso, vamos cobrar isso e vamos ser aqui o vereador que vai defender a pauta ligação Velha-Garcia aqui na Câmara de Vereadores sempre, em nome dessas duas grandes comunidades, Grande Garcia e Grande Velha, mas em nome de toda a cidade de Blumenau, porque quando o cidadão está lá no Garcia, às vezes quer ir para a Velha, é ridículo ter que fazer todo o contorno na cidade para chegar numa outra região ou vice-versa. Ligação Velha-Garcia já. O vice-presidente da Câmara, vereador Almir Vieira, alertou que antes de qualquer construção é preciso fazer a análise da tubulação existente na rua. Essa nossa tubulação dos nossos bairros é uma tubulação antiga e já existia na época em que as ruas, a grande maioria das ruas também nem eram pavimentadas. E a gente vai tentar montar alguma coisa no sentido de que quando se for abrir um loteamento, quando se for montar um edifício ou coisa parecida, que se analise primeiro a bacia hidrográfica, que se analise ali essa tubulação, porque se ela não comportar o que já existe, imagina-se conforme vai crescendo. O vereador Ricardo Alba parabenizou os novos representantes dos Consegues e destacou os benefícios do projeto de lei de sua autoria, Empresa Amiga da Escola. A Empresa Amiga da Escola é um caso de sucesso aqui em Blumenau, que foi copiado já para 7 municípios. E aqui em Blumenau é a segunda escola reformada. A primeira foi a Escola Pastor Faulhaber, na rua Pastor Oswaldo Rez, e agora a troca da tela da quadra poliesportiva na Escola Gustavo Richard, na Nova Esperança, nos enche de orgulho, de alegria, ao ver que um projeto nosso aqui na Câmara de Vereadores vem sendo adotado pelas escolas e, sobretudo, pelas empresas, que em contato com o educandário, adotam esse educandário, pintam, reformam, ampliam e melhoram a estrutura do ensino público da nossa cidade. É isso que o projeto propicia. Qual será a próxima escola dentro dessa sequência? Estamos conversando com algumas empresas para fazermos melhorias na Escola Lauro Miller, no Badenfurt. Já estamos organizando, viabilizando esse contato, fazendo os orçamentos necessários para se proceder à reforma no local. Silvio Zimmermann mencionou a realização do Festival Nacional de Teatro Infantil de Blumenau. O evento, que iniciou dia 13 e segue até sexta-feira, deve reunir mais de 12 mil pessoas. O FENATIB é um evento importantíssimo para Blumenau e para toda a região. Hoje é considerado o maior festival de teatro infantil do Brasil. Teatro destinado ao público jovem, adolescente e a crianças e que tem, ano após ano, enriquecido culturalmente os jovens blumenauenses. Então, tenho muito orgulho por ter sido presidente da Fundação Cultural, por ter conseguido realizar edições do FENATIB, e ele está acontecendo agora mais uma vez e, de fato, ele marca gerações de Blumenau. A Câmara aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira, 10 projetos de lei, 3 projetos de resolução e um projeto de decreto legislativo. Entre as propostas de autoria dos vereadores, foi aprovado, em segunda votação, o projeto de autoria do vereador professor Gilson de Souza, que torna obrigatória a divulgação do serviço de disque denúncia de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em estabelecimentos como comércio de brinquedos e artigos recreativos, comércio de doces e parques de diversões. Começa na próxima segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Aqui em Blumenau, devem ser vacinadas nos postos de saúde cerca de 106 mil pessoas que fazem parte dos grupos de risco, que são idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, doentes crônicos, trabalhadores da saúde, professores da rede pública, indígenas, detentos e funcionários do sistema prisional. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% do público-alvo.
partir de hoje, aqui na TVL, tem o nosso agente inédito, Vilmar Minosso, conversa com o representante comercial, Décio Moser. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!